Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é inferências e informações implícitas em um texto. Há um tempinho atrás, a gente teve uma aula sobre interpretação de texto e logo em seguida a gente viu sobre como localizar informações explícitas em um texto. Por que eu estou retomando isso? Porque é muito importante a gente entender que um texto contém tanto informações explícitas, que são aquelas que estão claras e que a gente já estudou, e contém também informações implícitas. O que seria isso? São aquelas coisas que não estão escritas no texto, mas a informação ainda assim está ali. Embora não esteja dita diretamente, a gente consegue entender essa informação. Vou dar para vocês um exemplo, acho que fica um pouco mais claro. Vou dar um exemplo mais simples para vocês entenderem o que significa estar explícito e estar implícito. E em seguida, a gente vai resolver junto alguns exercícios para vocês perceberem como que isso pode cair eventualmente na prova, certo? Então pensem, dois amigos, chamei aqui aleatoriamente de Pedro e de Rafael, eles estão saindo do cinema, então tá ali o texto, né? Após saírem do cinema, Pedro pergunta a Rafael: vamos pedir uma pizza? E o Rafael responde: comecei um regime esta semana, mas pode ser outra coisa? O que a gente tem aqui nessa informação? O que está explícito pelo trechinho ali que está escrito no texto? A gente tem explicitamente que são dois amigos, um se chama Pedro, o outro se chama Rafael, está escrito isso no texto. Ambos estavam no cinema, um queria comer uma pizza e um estava de regime. Tudo isso está escrito ali no texto, certo? O que está implícito nessas informações, nesse texto? Que o Pedro, ele queria estender o passeio que ele estava tendo com o Rafael. Mas ele não disse isso de forma explícita, ele não falou, ó, cara, vamos continuar aqui na rua ou vamos continuar aqui no cinema. Ele convidou um amigo para comer uma pizza, ou seja, fazer um programa após aquilo que eles já tinham feito. Então, para continuar na presença. A gente está implícito, quando ele fala, putz, comecei um regime essa semana, a gente percebe que existe uma recusa ao convite da pizza. Ele recusou a pizza. Mas em nenhum momento ele falou, não quero pizza. Ele não usou o termo não de negação. Mas quando ele fala, eu comecei um regime essa semana, a gente entende que ele está recusando a pizza. Isso é uma informação implícita. Por que ele recusa a pizza? E ele usa como justificativa, não, mas ele usa para negar a pizza, ele fala da questão da dieta. Está implícito o quê? Que pizza engorda. Então, é uma informação implícita, faz parte do conhecimento de mundo do leitor de que pizza não é o principal alimento que a gente consome quando a gente quer emagrecer. E Rafael também gostaria de estender o passeio com o amigo. Como que eu sei disso? Está escrito ali que Rafael quer continuar passeando? Não. Mas, ao recusar a pizza, de um jeito implícito, ele fala, pode ser outra coisa? E quando ele fala pode ser outra coisa, a gente entende que ele ainda assim está disposto a sair com um amigo para comer alguma coisa, embora não seja pizza. Ou seja, ele aceita a ideia de continuar no passeio. Então, explícito é tudo aquilo que está claro no texto e implícito é tudo aquilo que a gente consegue perceber mesmo não estando escrito. Só pela maneira como as coisas se colocam a gente consegue perceber. Como é que a gente sabe do que depende, como é que pode aparecer uma informação implícita no texto? Aqui eu vou usar dois termos um pouco mais técnicos, mas que vocês não precisam se prender na interpretação. Eles não vão pedir para vocês classificarem em um ou em outro. Estou usando só por uma questão didática mesmo. Os implícitos, eles vão depender dos pressupostos e dos subentendidos. O que é um pressuposto? Pré, que vem antes. Suposto, uma suposição. O pressuposto, ele sempre está marcado no texto, de uma maneira muito sutil, muito discreta, mas ele sempre está aparecendo no texto de alguma maneira. Então, por exemplo, quando ele usa a expressão dieta, ele responde, a palavra pizza com a palavra dieta, entra em contraste essas duas palavras, porque existe o pressuposto de que quem está de dieta não come pizza. Além disso, quando ele continua a frase, a gente percebe que ele quer continuar o passeio com o amigo dele quando ele usa mas pode ser outra coisa. Esse mas, se a gente lembrar da parte 2 da aula anterior, é uma conjunção adversativa, ou seja, eu não vou comer a pizza, mas ainda assim eu vou continuar com você.
A gente tem os subentendidos. Os subentendidos, eles não estão marcados no texto. Não tem nenhuma palavra no texto que dê um indício de que tem algo implícito, diferente do pressuposto. O subentendido, ele pode até ser uma insinuação. Se é uma conversa oral, falada, a gente percebe no tom de voz, a gente percebe na expressão facial, mas a gente tem que entender que o subentendido vai depender mais de quem está lendo ou de quem está ouvindo do que necessariamente de quem está falando. E isso é um recurso bem comum da gente usar na oralidade. Então, a gente fala e aí a pessoa entende o subentendido, mas se a gente quiser, a gente pode tirar o corpo fora. E aí fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Por exemplo, se a gente volta ali na conversa do Pedro e do Rafael, sei lá, o Rafael responde uma coisa, putz, comecei uma dieta e não fala mais nada, ou comecei uma dieta, vamos na pizzaria, a gente poderia ter aquela ideia de, tava subentendido que ele tava de dieta e que ele não comeria, certo? Mas daí ele vai falar assim, não, eu quis dizer que eu tava de dieta, mas isso não significa que eu não quero comer a pizza. E aí, foi você que quis entender que eu não queria comer a pizza, mas eu queria comer sim. Inclusive, eu tô morrendo de fome porque eu tô de dieta desde segunda-feira, né? Então, a relação ali poderia ser quebrada se fosse o caso do contexto. Então, o subentendido depende sempre mais do outro do que de você mesmo. Como que a gente localiza informações implícitas num texto? Pela qualidade de leitura, pelo conhecimento de mundo, como a gente estava conversando ali de dieta e pizza, da atenção a possíveis pressupostos, ou seja, eu estou lendo o texto e tem algumas palavras que podem me indicar uma outra possibilidade de leitura, eu tenho que estar atenta a elas. E, além disso, lembram lá aquelas conjunções que eu passei com vocês na semana passada de causa e consequência? Na aula passada, desculpa. A causa e a consequência, elas podem ser expressas implicitamente. O que isso significa? O texto ele pode apresentar para vocês algumas informações, mas não todas de maneira clara. Então, ele pode deixar claro, por exemplo, as causas, mas não tão claro as consequências. E aí, a partir da leitura, a partir do uso de determinadas conjunções, vocês vão conseguir identificar implicitamente ou a causa ou a consequência de algum fato. E o que pode dar de dica para essa causa ou para essa consequência como pressuposto? As conjunções de causa e as conjunções de consequência. Para poder falar de causa e consequência dessa relação lógica dentro de um texto, vou me valer aqui de um termo que na verdade é da filosofia, que são os silogismos. O que são os silogismos? É quando a gente chega a uma conclusão a partir de algumas deduções anteriores. Então, um exemplo bem clássico que existe é a questão do Sócrates, né? Então, tem a afirmação, o ser humano é mortal. Isso está explícito. E aí, que deduções eu posso fazer? Bom, o ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Portanto, Sócrates é mortal. E aí eu vou chegando a outras informações implícitas. Em nenhum momento eu disse o Sócrates é mortal. Falei que o ser humano é. E aí, a partir disso, implicitamente, eu quero dizer que o Sócrates é mortal, certo? Para explicar como é que eu usaria essa relação, usando esse mesmo exemplo do Sócrates, do humano e do mortal, como que eu poderia fazer isso utilizando as conjunções que a gente viu na aula anterior? Então, a gente tem lá, porque é humano, é mortal. Como é humano, Sócrates é mortal. Por ser humano, Sócrates é mortal. E aí eu estou usando diferentes conjunções que estão me dando causa e consequência entre esses dois dados, certo? Trouxe um exemplo de questão onde isso aparece bem claramente, sobre o israelense, que ele vai criar frangos sem penas para que eles possam crescer ao longo do verão. O texto em si, em nenhum momento ele traz essa informação explicitamente. Então, aqui está a questão, vocês podem acompanhar. Tem um texto que diz assim: israelense cria frango sem penas. Um frango transgênico, sem penas, com a pele vermelha e a carne menos gordurosa, foi criado nos laboratórios da Universidade Hebraica de Jerusalém. O geneticista cruzou um pequeno pássaro sem penas com uma ave de granja e obteve o frango careca, maior e mais saudável. Aí a fala.
As aves consomem muita energia para crescer, mas no processo geram muito calor, do qual tem de se livrar, impedindo que a temperatura do corpo se eleve, tanto que as mate, explicou o cientista. Por isso, o crescimento das aves de granja é mais lento no verão e nos países quentes. Se não tiverem penas, as aves podem redimensionar a energia para se desenvolverem e não mais para manter a temperatura do corpo. As penas são um desperdício, exceto nos climas mais frios, nos quais protegem as aves, concluiu. Aí vem a questão. As penas são um desperdício para os frangos no verão, por quê? Se vocês relerem o texto ali, em nenhum momento diz as aves são um desperdício para os frangos porque tal, tal, tal. Isso seria uma informação explícita, mas não tem essa frase no texto. E aí a gente tem que ir para a relação lógica entre as informações. Então a resposta está ali, né, a letra E, e aí a gente vai entender o porquê disso. A única coisa que a gente tem ali um pouco mais de concreto nesse texto é quando ele fala assim: as aves consomem muita energia para crescer, por isso o crescimento das aves de granja é muito mais lento no verão. Então ele começa, né, consome muita energia para crescer, liberam muito calor e não sei o quê. E aí ele usa a expressão por isso. Esse por isso já tá dando pra gente a ideia de uma causa, né? Então ela tem muito consumo de energia para crescer. E aí aqui a gente vai desencadear, igual aquele exemplozinho do Sócrates, uma série de consequências, de informações implícitas que a gente pode relacionar. Então, por exemplo, as penas, elas aumentam o calor do corpo, elas impedem que o calor saia. As aves, elas precisam de energia para poder crescer. Se elas precisam de energia para crescer, liberar calor, e as penas estão segurando esse calor a ponto de até, inclusive, poder matar a ave, a gente chega à conclusão que a pena afeta o crescimento da ave, certo? E aí é por isso que a gente chega na alternativa letra E, que as penas limitam o crescimento das aves. Aí tem aquelas informações, sempre tem, né? Aquela alternativa muito absurda, superaquecem as aves em todos os climas. Não, não é em todos os climas. Inclusive no final do texto, ele fala que as penas são desperdício, exceto nos climas mais frios, ou seja, não é em todos. Nos frios tá tudo bem. Impedem que as aves produzam energia. Não, elas estão sempre produzindo energia porque elas estão em crescimento. Pena refresca a ave em climas quentes. Gente, ele não afirma isso, não está explícito, mas isso é uma questão até de conhecimento de mundo, né? Como que a pena vai refrescar? Atrapalham o movimento das aves. Se fosse assim, nenhum animal com ave voaria. Então existe aqui também a questão do conhecimento de mundo para solucionar essa questão. Mas o principal caminho para a gente seguir aqui é o pressuposto do por isso, que é a conjunção de causa e consequência. Então, a ideia desse item na prova é, de novo, avaliar a qualidade de leitura de vocês e o quanto vocês conseguem fazer essas relações. Embora aquela frase, as penas são um desperdício porque não exista no texto, vocês conseguem responder porque vocês tiveram uma leitura clara e eficiente de todo o texto, fazendo relações com o que está ali, com um pouco de informações do que vocês sabem de mundo, certo? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula!